1, capítulo João 8, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem encontrou, diga misericórdia. Outra hora. Nós vamos ler uma palavra aqui. Eu gostaria que você prestasse atenção no contexto, no texto da palavra de Deus. Toda vez que uma palavra é pregada, irmãos, ela tem seus efeitos espirituais. Ninguém chega a Jesus se não for pela palavra. Você está aqui por causa da palavra. Alguém falou de Jesus para você e você veio à casa do Senhor. Eu estou aqui porque alguém um dia olhou para mim e falou: não, você quer Jesus, e falou da palavra. Então você vê que a importância da palavra é muito grande. E se você agora, eu tenho você como terra, uma terra boa, e eu tenho aqui a semente, e o Senhor está mandando eu lançar essa semente, e eu quero lançar essa semente nessa noite em nome do Senhor Jesus. E se a terra for boa, vai entrar e vai aguentar, e a tua semente que foi lançada nessa noite vai dar fruto. Eu creio em nome do Pai, também creio em nome do Filho, e também creio em nome do Espírito Santo de Deus. O Senhor já tem aqui nos mostrado e nos dá algumas revelações nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração. Nós vamos começar, amém? Vamos fechar os olhos e vamos fazer, ou pedir para Deus agradecer Ele por mais um dia, mais um momento que a gente está aqui adorando o Senhor. Eu sei que muitos não sei do coração de cada um nessa noite, mas eu sei que Deus vai tocar lá no profundo e você vai sentir a presença de Deus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, abençoa o Senhor nossas mentes, Senhor, nossos ouvidos, Senhor, para agora ouvindo a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Protege, Senhor, cada um. Deus, eu sei que o Senhor sabe do coração de cada um que está aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Pai, trabalha com o Senhor na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A palavra está aberta, então? Oh, Jesus. Então vamos ver. Diz assim a palavra: a mulher adúltera. Glória a Deus. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã, cedo, tornou-se para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se aos ensinava. Glória a Deus. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo no meio disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio adultério. Aleluia, Jesus. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E tu, pois, que dizes? Aleluia. É isso que dizia a eles, tentando para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiam, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tomando, inclinou-se e escrevendo na terra. E quando ouviram isso, saíram um a um, e começou mais velho até o último, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, aonde estão aqueles que os teus acusadores? Glória a Deus. Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peque. Vai e não peque. Amém? Assente-se em nome do Senhor Jesus. Entenda que a palavra de Deus hoje, nesta noite, ela tem um efeito para a minha e para a sua vida.
Nós entendemos aqui dentro dessa palavra que Jesus estava indo à noite para o Monte da Oliveira. Jesus ia orar. A mulher também ia para o monte de Judá. A mulher também ia para o monte, mas o monte ao contrário. Jesus subia ao monte para lá, e a mulher descia nas quebradas para adulterar. Jesus orou a noite toda e voltou pela manhã. E Jesus entrou no templo, e ali o povo começou a se ajudar, e Jesus nos ensinava pregando a palavra. E ali os escribas, fariseus, que era contra Jesus, era uma perseguição total contra Jesus, eles então pegaram a mulher que estava em adultério e levaram até Jesus. Veja bem que eles queriam provar Jesus de uma maneira grande, porque eles poderiam ter pegado aquela mulher e levado, porque eles apedrejavam fora da cidade, poderiam ter levado aquela mulher fora da cidade e apedrejado. Mas eles falaram, vamos levar até ele, porque se ele falar que vai apedrejar, eles falaram, cadê o amor? Se ele falar que não vai apedrejar ela, nós falamos, você está fora da lei de Moisés, porque na lei de Moisés manda que apedreje ela. E se ele falar assim, apedreje, nós vamos agora usar ele. Mas cadê o amor que você prega? De qualquer maneira, eles queriam pegar Jesus. Mas entendemos nessa noite que Jesus, ele vence e venceu e está vencendo tudo pela palavra. Jesus venceu o diabo pela palavra. Jesus subiu ao monte, ficou 40 dias em jejum, orando ao Pai, porque ele sabia que estava para acontecer uma situação na sua vida. Ele olhou e viu, havia uma dificuldade muito grande, porque Jesus, como homem, ele não via nada, mas como Deus, ele via o antes, o depois. Ele viu o começo e viu o fim. E ele viu a situação na qual ele ia passar. Ele viu que ele estava numa situação terrível. E vou voltar a palavra já. E ele então, ele sobe ao monte para orar. Quando eu começo a olhar essa passagem, eu começo a entender que na hora da minha dificuldade, na hora da sua dificuldade, é a hora de você subir o monte. É a hora de você colocar o seu joelho no chão. Porque não adianta eu falar para você, ou você falar para mim, quando você está passando por uma situação boa, quando você está com a sua situação tranquila, é mentira que você vai procurar Jesus. Não vai. Você aprende muito com alemão de Jesus. Crente, estou dizendo crente. Mas quando as coisas começam a ficar difícil, quando você vê o mar se levantando, o vento se levantando contra a sua vida, quando você olha para as suas coisas e começa a analisar o que o diabo está trabalhando, aí é o momento que você começa a dizer, eu preciso apegar a Jesus. Eu não sei aonde deixei ele, mas eu preciso achar ele. Eu tinha Jesus do meu lado, mas aí as coisas estavam indo muito bem. E eu fui deixando, eu fui desdeixando, eu não tive o jeito de cuidar das coisas de Jesus, e ele foi se afastando. E agora eu preciso encontrar ele. E você, então, nesse momento, você começa a procurar Jesus, porque a sua situação está um caos. Mas a palavra de Deus diz que quem procura acha. Encaixa chegando a base. E você começa a procurar Jesus. E Jesus também estava por uma situação difícil. E ele subiu com Pedro, Tiago e João e falou: fica aqui, que eu vou até mais à frente, eu vou orar ao Pai. Por que Jesus precisava orar ao Pai? Por que Jesus precisava pedir
Ele estava na terra com a carne, e a carne ia doer. E Jesus, ele começa a orar ao Pai, porque ele viu uma situação terrível. E quando ele começa a orar, irmãos, ele começa a pedir ao Senhor, ao Pai, que passasse dele aquela hora. Quando eu vejo essa palavra, eu vejo um arrependimento de Jesus. Por alguma fração de segundo, Jesus se arrependeu de vir para salvar o homem. Porque ele começou a olhar e viu a cruz do Calvário. Ele viu o sufetão que ele ia tomar na cara. Ele viu 468 cortes nas costas dele. Ele viu quando o carrasco pegava um chicote chamado Zoraque, com 12 tábuas de couro. Em cada tábua de couro tinha uma esfera, e nessa esfera tinha um espinho. E quando batia aquelas 12, era 12 rasgos que fazia nas costas. E aquilo aprofundava até o osso. Pecasse perdendo a base. E quando as costas não estavam aguentando mais, as tiras estavam descendo, eles começaram a bater na frente. E ele viu quando ele pediu água, alguém molhou a esponja no vinagre e falou: toma ele. E alguém pega aquela lança e fura ele. Ele viu uma coroa que entrou 2 centímetros dentro da cabeça dele. Os espinhos eram de 11 centímetros, entrou 2 centímetros, aprofundou. Ele viu aquele pano de quinta-feira para sexta-feira, ele enrolado, racherecando na base. E na sexta-feira, quando trouxeram ele de manhã, para começar um processo novo, na madrugada, bem na madrugada, colocaram ele preso. Já tinha apanhado. Agora enrolaram tudo um pano nele. De manhã se puxa aquele pano, irmãos, aqui no sangue estava tudo preso. Você já tirou alguma machucadinha assim, algum negocinho assim? Você já viu que dor que é? Agora imagina o carrasco puxando todinho, aquela capa dele vermelha, aqui foi sair as peças de couro, foi sair tudo, a machinha da base. Mas a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca, foi levado ao matadouro como ovelha perante os seus rosqueadores, e não abriu a sua boca, porque ele sabia que tinha um compromisso para com o Pai, de salvar a humanidade. E o preço que ele precisava pagar era preço de sangue. E aí, naquele momento que ele vê tudo aquilo, ele se desespera como homem, não como Deus. Ele se desespera como homem. E olha para o chão, chorando, e diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, passa de mim essa hora, tira essa hora de mim, vou subir, vou voltar. E quando ele pensa dessa maneira, ele fala dessa maneira, no mesmo momento que ele viu a situação dele, ele também olhou e viu o mundo todinho. E naquele momento que ele viu o mundo, ele viu eu, ele viu você, ele viu o diabo matando, roubando, ele viu o diabo apedrejando o homem, ele viu a situação do homem caído. E quando ele vê o homem daquela maneira, ele volta e fala: não, Pai, seja feita a sua vontade. Eu vim para isso, para cá chegar pela base. Glória a Deus. E Jesus passa por essa situação. E agora, aqui nessa palavra, Jesus está subindo ao monte para orar. A mulher está no adultério, é levada no bebê. E Jesus tem uma palavra gloriosa. Eu começo entendendo Jesus dentro dessa palavra. Jesus, ele toma a causa da mulher como advogado, e no final dela, eu também fico muito satisfeito em ver a mulher ali, esperando Jesus dar o ponto final da vida dela. Jesus foi advogado quando advogou, e agora foi juiz quando falou com ela. E Jesus começa escrevendo, e eles traz, Jesus está lá, Jesus não olhou para eles,
Jesus tinha uma multidão, e mais uma multidão que chegava com aquela mulher, e Jesus continua escrevendo na terra. Não me pergunte o que ele estava escrevendo, eu não sei. E ele continua escrevendo na terra. E ele se entrega a mulher no meio e começa a falar daquela mulher. E Jesus então sabe que eles querem pegar ele de qualquer maneira, mas Jesus tem a palavra. O Senhor sempre tem a palavra na minha e na sua vida. O acusador pode se levantar, o diabo pode se levantar de uma maneira grande, mas o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, ele sempre tem uma palavra de glória na hora certa. Ainda que nós olhamos, não tem mais jeito agora, não tem mais jeito, agora vai afundar. Mentira! Na hora chega a solução. Deus sempre traz uma solução para aqueles que estão embaixo da potente mão dele. E ele começa ali. E ele fala para aqueles homens que estavam todos ali. Ali também estavam os discípulos de Jesus. E Jesus olha e fala: olha, aquele que não tiver pecado, pegue a primeira pedra e atire ela. As pessoas, quando foram levar aquela mulher, de criança a velha mulher, já estava todo mundo com pedra na mão, uma com a pedra grande, outra com a pedra pequena, outro com o paralelepípedo. Uma falando: olha, eu vou dar na cabeça dela. O outro já falando: eu vou acertar o peito dela. Não, quer acertar no meio das pernas, vai quebrar as pernas dela. Outro não, essa pedra que eu quero acertar, não posso errar a minha pedrada, tem que ser na cara dela. Estava todo mundo programado para matar aquela mulher. Estava todo mundo com as pedras na mão, porque na época a lei era essa: a mulher que adulterasse era levada fora da cidade, colocava-se no paredão, e era prazeroso para aqueles homens pegar uma pedra, metendo ela passa, e acertar o teu alvo. E Jesus olha e diz para eles: encaixa metendo ela passa. Aquele que não tiver nenhum pecado, se você não tem pecado, você atire a primeira pedra. O único que poderia tirar uma pedra naquela mulher naquele instante era o povo. O único que poderia pegar uma pedra, um paralelepípedo, e dar na cabeça dela naquele instante, só um dela, só ele. Mas ele é amor, ele é grande, ele é Pai, onipotente, onisciente, onipresente, um Deus poderoso. E ele fala: olha, se você não tiver pecado, tire a primeira pedra. Quando Jesus fala dessa maneira, ele ganha, e nós vencemos hoje o diabo através da palavra. A tua boca tem que estar sempre ligada no movimento do Espírito Santo de Deus. A tua boca, ela tem o poder de glorificar a Deus e de maldição para a tua vida. Cuidado com a tua boca. E quando eu falo cuidado com a tua boca, eu estou pregando caminho também. É um perigo nossa boca. E nós erramos muito por causa dela. E ali Jesus fala, e eles começam a soltar a pedra. A Bíblia diz que um por um vai olhando, um olha para o outro e diz: você não tem? Você não tem? Eu tenho. Eu sei. Eu estou lotado. Vou botar a cabeça de chuva no mundo. Eu não peguei pedra. Brincando a paz. Porque, irmãos, o meu Deus, o teu Deus, Ele é amor, Ele é verdade.